Olá, sejam bem-vindos a mais um A Jornada comigo. Quem vos fala é o Ian Burim. E sejam bem-vindos a mais um episódio dessa jornada. Hoje é dia 30 de julho, estamos acabando o mês com aquele friozinho gostoso do inverno brasileiro. Nada que seja algo bizarro de frio, mas é um friozinho gostosinho de sentir. Eu pelo menos gosto. Já começamos com os bocejos, porque eu tava meditando no escuro, então dá um soninho. E vamos contar o que eu fiz no dia de ontem. Ontem foi uma terça-feira, correto? Terça-feira, onde eu acordei 8 horas, estava muito frio, não deu vontade nenhuma, mas assim, vontade nenhuma de sair da cama. Eu, eu quase fiquei dormindo, cara. Sério. Mas tinha que acordar, tinha que levantar, né? Eu sou um atleta, eu tenho que treinar, então. Levantei, fui treinar. Primeiro eu tomei aquele café da manhã daquele jeitão. Postei no TikTok e fui treinar. Ontem eu fiz algo diferente, eu fiz o teste do BIP pela manhã. E esse teste do BIP ele consiste no que? Tem dois tipos de teste do BIP. Tem um que tem um recuo e um que é o sem parar. Eu vou explicar o sem parar que eu fiz ontem. O teste do BIP nada mais é que um teste para testar a sua capacidade cardiorrespiratória. É o famoso VO2, ver como que tá. Ele é feito e na grande maioria dos clubes, não sei se nos clubes no mais alto nível tem esse teste, mas geralmente os clubes que eu passo, eles fazem esse teste na pré-temporada. Consiste em 20 metros, esse que eu fiz ontem. Você coloca um cone e dá um espaçamento de 20 metros, perfeito? Aí tem uma música que toca. Geralmente os preparadores físicos colocam na caixinha de som essa música. Eu coloquei no fone, baixei no Spotify. E ele vai fazer um bip. Por isso que é teste do bip. Vai fazer um pi, né? Como se fosse uma sirene, um alarme. Bip. E aí ele vai soar esse bip. E a partir do momento que começa, esse que eu fiz, são 20 minutos, se eu não me engano, 21 minutos sem parar. E aí você fez o bip, você sai de um cone, nesse espaçamento de 20 minutos. Aí é o nível 1. Nível 1. Você tem que chegar lá no outro cone antes do outro bip. Então no nível 1 são mais ou menos 9 segundos. Então você tem 9 segundos para fazer 20 metros. Então você fez o bip, aí você chegou aqui, você tem que pisar o pé antes do bip ou no bip. Passar do bip, por exemplo, você não bateu lá, deu o bip, você não bateu o pé, você queima uma. Se você queimar 3, você tá fora. Então, teve essa. Vai 9 segundos, aí o nível 2 é 8 segundos e quebrado, nível 3 8 segundos e quebrado, e vai diminuindo progressivamente até chegar ao nível 20 21 que eu acho que se eu não me engano é 3 segundos e uns quebradinhos. É tiro. Você tem que bater e bateu. É louco. Eu cheguei no 20 ontem, mas geralmente eu zero esse teste. Ontem eu não tinha competição nenhuma, era eu contra o Mias aí. Na hora que eu comecei a afogar, começou o peito a acelerar pra caramba, eu falei, não vou largar. E geralmente nos clubes a gente começa já no nível 4, porque o nível 1, 2, 3 é muito lento, dá pra ir andando, sem sacanagem. E eu comecei do nível 1, então pode ter pesado, por isso que nos clubes geralmente eu zero. E tem esse teste, que é o sem parar, e tem o teste que tem o recuo, que são 5 metros de recuo, se eu não me engano. E aí, tipo, vai dar o bip, aí eu não sei qual que é o espaçamento, não sei se é 20 metros, não sei. Acho que é 20 metros. Aí tem esse cone aqui, espaçamento de 20 metros. Não sei se é, mas tá. Nossa, tava longe, o microfone tava a voz baixa, né? Desculpa aí. E aí você relou, deu o bip, você vai, tem que relar antes do bip, aí chega aqui, você tem 6 segundos de descanso. É isso mesmo, é 6 segundos de descanso, 6 pra ir, 6 pra voltar. E é isso, basicamente. E vai diminuindo também. Então fiz esse teste, levei minha chuteira lá pro campo aqui pra dar uma laceada nela, chuteira nova que eu comprei, da Mizuno, uma branca. Já é uma chuteira que eu tô acostumado a usar, então não é o ideal, porque ela é uma réplica das originais. As originais custam 2 mil e pouco. Infelizmente hoje ainda eu não consigo. Se eu der 2 mil reais uma chuteira hoje, cara, vai doer um pouco no bolso. Mas eu vou comprar as originais.
Porque daí é couro, couro mesmo. Essas que eu tenho é mais uma imitação de um couro do que couro. Só que eu pago R$ 300. Isso é foda, né? Com 2.000 eu compro. Com o valor de uma chuteira original da Mizuno eu compro 8 chuteiras. Foda. Chuteiras assim, são réplicas, mas elas prestam, sabe? Elas são boas. São total lixo. Elas são boas réplicas. Duram bem. Mas deixa eu pegar um timezinho decente que eu lanço uma Mizuno original zaça. E aí, voltei pra casa, almocei e à tarde partiu a academia, fui pra academia fazer parte superior. Ontem eu comecei a gravar no Instagram Stories, comecei a botar a cara lá, falhei um pouquinho lá. Talvez hoje eu grave de novo. Eu vou correndo lá daqui a pouco, mas amanhã eu falo sobre. Aí ontem foi isso, fui na academia, voltei. Tava sem internet ontem. Aí eu gravei à noite a jornada. Minha irmã era pra ter pago no dia 6. Geralmente a minha irmã que é encarregada de pagar a internet. Dia 29 que a gente foi pagar. Minha irmã brinca muito, pô. E voltou ontem já a internet. Aí à noite eu. Deixa eu lembrar se eu fiz alguma coisa diferente. Eu tava no computador vendo alguma coisa, algum vídeo em inglês. Tava estudando sobre comunicação ontem também. Sobre esquentar a voz, sobre pausa na fala. É muito melhor quando você tá tendo um pensamento e quando você quer dar uma ênfase nesse pensamento, você pausa e fala pausadamente, porque assim a pessoa prestará mais atenção. Por isso que um texto tem estrofes, parágrafos, para ter um tempo. Senão, se for tudo um colado no outro, até visualmente é ruim, entendeu? Muito louco, né? Várias técnicazinhas de comunicação interessantes. Eu vou chegar no nível, você vai ver como que eu vou estar no final do ano. Falando liso, sem travar, sem fazer. Tá construindo um pensamento totalmente limpo. Uma oratória perfeita. Perfeita não, mas uma oratória excelente. Quanto mais eu ouço audiobooks, mais eu aumento meu vocabulário. Estou lendo um audiobook em inglês, que eu esqueci o nome agora do livro. Porque eu só ouvi 20 minutinhos dele. Foi só a introdução. Porque tava sem internet. Aí eu falei, vou ouvir o audiobook. Mas é algo que eu tenho que fazer hoje de novo. Vou colocar pra tocar um pouco depois. Uma horinha de audiobook tá ótimo. E é isso aí. A noite foi mais entretenimentozinho, de boa. Valeu, muito obrigado pra quem acompanhou. Tamo junto. E